receberam a apostilazinha, né, que é... Eu coloquei o Windows e Linux, mas basicamente a gente vai falar sobre o Windows, né? Porque Linux, sobre Linux, que nós já conversamos alguma coisa sobre o Windows. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Bom, minha gente, boa noite. A gente vai falar sobre a parte aqui no seu edital, a parte de Linux, tá? Logicamente que antes que a gente fale sobre Linux, nós temos que explicitar, falar, explicar o que de acha é software livre. Que eu tenho certeza que todos vocês sabem o que de acha é software livre, porque vocês vêm estudando, né, ao longo aí do processo, né, vem estudando aí toda a parte do edital, inclusive informática, com toda certeza, tá? E com certeza essa parte aí de software livre, vocês já têm uma ideia. Pergunta, tem uma ideia do que é software livre? Tem, ele falou que tem, olha só. Então, veja, para o mundo, para todo mundo, ele falou que um diacho de software livre é fazendo analogia ao seguinte, olha só, a pergunta, você pode copiar o Windows livremente? Olha só, nós estamos fazendo a pergunta para a prova, não é para o dia a dia não, para o dia a dia a esculhambação é grande, né? Para o dia a dia a gente pode sim copiar, a não ser essa sala, que eu tenho certeza que todos aqui dentro, vocês têm o Windows original, vocês compraram ele na loja, tá? Ou vocês já compraram o próprio notebook ou desktop e já pagaram, não ao rapaz lá 50 conto, vocês pagaram a Microsoft realmente a licença de uso dele, tá? Tenho certeza disso, bem assim mesmo, tá? Então, ou seja, no caso, o software livre, você pode sim fazer cópias à vontade, livremente, sem cometer nenhum crime, tá? E isso, na verdade, é um dos pilares, é uma das bases do software livre, tá? E nós temos que, no mais simples conceito, o software livre significa que você não comete nenhum crime ao fazer cópia dos programas. Eu sei que para a gente, para nós, para o nosso dia a dia, a gente acha que a gente não comete nenhum crime quando a gente pega um Windowsinho, tá? E pede o rapaz para baixar um crack para a gente e liberar por apenas 50 reais ou 10 reais, às vezes, ou 20 conto. Ou você vai no Mercado Livre, disponível, tá, na internet, vai lá e baixa, pega lá a licença ou uma chave. Você cobra, o mais barato lá está 9 reais. Você baixa e ele ativa. Você acha que isso daí está tranquilo, tá? Bom, brincadeiras à parte, mas a vida real não é a vida de prova. A vida de prova, realmente, isso você está cometendo um crime. Em termos de software fechado, privado, comercial. Em termos de software livre, não. Você pode fazer à vontade, copiar, instalar, sem problema, tá? Bom, aí para isso nós precisamos entender uma coisa que nós chamamos de licença de uso. Nós já vimos alguma coisa na última aula sobre alguns tipos de licença. Nós falamos sobre o que era freeware, falamos sobre licença demo e falamos sobre licenças que, no caso, a nível comercial, tá? Que outros praticam, como Microsoft e tudo mais. Tá? Nós já vimos isso daí. Eu sei que deve estar um pouco adormecido na sua mente, mas nós já vimos. Então vamos lá. Veja, o tal do software livre, ele na sua essência maior, significa que a grande maioria deles, se você escrever isso na fundação do software livre, você terá direito a uma coisa que nós chamamos de licença GPL. Como assim licença GPL? Vamos supor que vocês criaram um software que vai mudar o mundo. Por exemplo, aqui no nosso estado, vocês vão se deparar com isso, existe um ônibus, que dentro desse ônibus vocês vão praticar tiro lá dentro. Mas só que é o seguinte, o ônibus está parado. O ônibus está parado. E lá dentro, vocês têm todo um sistema de câmera, de virtualização, de aba 4, onde vocês passarão por cenas reais e algumas simuladas. E lá dentro, vocês enfrentarão situações para saber se realmente vocês estarão preparados para isso ou não. Tá? Nós já temos esse ônibus aqui. Não está disponível, infelizmente, para toda a corporação. Algumas pessoas praticam nele, porque é muito caro mantê-lo. Então, algumas pessoas praticam. Mas nesse local, o que acontece? Vamos supor que vocês criaram e desenvolveram esse software que o pessoal está utilizando para simulação de tiro, lá dentro.
Aí vocês têm um coração muito bom, vocês vão lá a essa Fundação do Software Livre, cadastram esse software lá e vocês ganham essa licença, licença GPL. Tá, você diz, tá, e daí? Bom, daí é o seguinte, para nós usuários agora, e aí sim começa a brincadeira, nós temos 4 grandes direitos. E isso sim é cobrado em prova. Olha só, esses 4 grandes pilares, para nós usuários, o primeiro dele nos dá direito a dizer que o software livre poderá ser utilizado para qualquer finalidade. Como assim? Vejam, vocês acabaram de criar um software que será usado, vai ser entregue para o Estado, um software que se vocês fossem vender, custariam em torno aí de mais ou menos alguns milhões de reais, mas vocês deixaram ele livre. Significa que eu não posso vender? Não é isso. Não é isso. Cuidado com isso em prova. Se ele colocar na prova que os softwares livres não podem ser vendidos, está errado. O software livre pode ser vendido. Agora, ele tem 4 grandes pilares. O primeiro deles é que ele pode ser usado para qualquer finalidade. Pode ser para você praticar ao seu alvo, mas o Fernandinho Beiramar pode também utilizá-lo para praticar também, para derrubar e melhorar a pontaria dele para derrubar pessoas como vocês que enfrentarão essa bandidagem. Você fala, não, mas eu vou colocar lá uma cláusula dizendo que o Fernandinho Beiramar não pode baixar. Não existe isso, tá? O software livre pode ser usado para qualquer finalidade, uma vez que você ganhou a licença GPL. Beleza? E isso é cobrado em prova. O segundo grande direito é que o software livre pode ser estudado em toda a sua essência, plenamente. É por isso que nós chamamos que é o tal do open source, ou seja, é o código aberto. Seria como aqui, ó, você tem, aqui nós temos a Tantan, que é uma doceria muito legal, tá? E aí vocês podem ir lá naquela doceria e naquele dia, a dona da Tantan está com dor de cabeça de 52 graus e ela está dando tortas à vontade para todo mundo. Tortas maravilhosas, de graça. E aí vocês começam a comer, caramba, que legal. Aí fala, senhora, eu gostaria que a senhora me desse a receita de bolo, o código-fonte daquele bolo lá. Aí disse, não, meu filho, o código-fonte eu não dou não, tá? Então, no caso dela, ela não seria um software livre. Se ela fosse um software livre, ela está aqui, meu filho, ó, está aqui a receita. Você pode estudá-la à vontade. É isso que significa você ter acesso e poder estudar o código plenamente, tá? O tal do código aberto. O terceiro grande direito é que, na realidade, esse software livre poderá ser modificado, alterado. Veja, você estudou o código, agora você pode alterar. Seria o caso de alguém aqui dentro, alguma pessoa de mão boa, tá? Ser uma boa doceira, ela tem acesso a essa receita e ela começa a modificá-la, tá? E vai vender de outra forma, como se fosse uma outra receita, mas a partir daquela primeira receita ela cria outra, tá? Isso pode ser feito, você pode modificar. O quarto grande direito é que, na realidade, você pode distribuí-lo à vontade, tá? Como assim? Tudo bem? Como assim? É bom que está aparecendo para o Brasil inteiro, né? Então, olha só, veja, você pode distribuí-lo à vontade. Como assim? Você pode ir, por exemplo, alguém aqui conhece a Feira do Rato? Não, professor, não, ninguém, professor. Porque todos nós seremos da justiça, né? Exatamente, como ponto turístico, eu tenho certeza. E aí, logicamente, que vocês não vão fazer como uma vez, faz muito tempo. Na época que o cara vendia aqueles CDs lá, em tudo quanto era esquina, o cara vendia um CD, tá? E aí o camarada, 2 caras, um cara da polícia, eu tava na praia, não tem aquele povo que na praia às vezes vende os CDs, DVDs, hoje é muito pouco, mas no passado tinha bastante. E aí quando eu vi, o cara da polícia encostou, de vixe Maria, lascou, o cara vai ser preso. Aí os caras lá desceram, quando foi ver, disse, aí meu irmão, tem aquele, eu digo, volte, olha aí que legal. E o cara já foi ver se tinha o último lançamento lá do fulano e tal. Eu digo, mas menino, né? Logicamente que isso não vai acontecer com vocês, tá? Vocês vão combater isso daí. Exatamente.
Só original, tá? Então, o que acontece? Mas neste caso aqui, aquela pessoa, aquele vendedor, não está cometendo crime se ele for na internet, ele baixar o programa que é livre, ele gravar no CD, no DVD e ele vender. Ele não está cometendo crime. Porque, na verdade, o que acontece? Ele só está recebendo pelo trabalho dele. Só pelo trabalho dele. Mas ele não está dizendo assim, ó, eu vou na sua empresa, a sua empresa tem 200 máquinas, ó, é R$100 cada licença por máquina. Não, aí ele está errado. Ele não pode fazer isso. Agora ele pode chegar e dizer, ó, eu cobro 200 conto por cada máquina para instalar e configurar. Pode, é o trabalho dele. Ele pode fazer isso. Entenderam isso daí? Joia. Eu vi que quase todo mundo está já dormindo ali, tá? Está um encostado da gota, né? Mas vamos lá, tá? Vamos embora. Bom, resumindo, o software livre, o código-fonte é aberto, a licença de uso é livre, a distribuição pode ser feita por qualquer pessoa, desde que tenha condições técnicas para isso, né? Ou, desculpe, a modificação pode ser por quem quiser, desde que tenha condições técnicas para isso, tá? Beleza? Beleza. Bom, então, seguindo o bonde aí, a diferença para, por exemplo, um Windows da vida, o código-fonte é fechado, você não tem acesso a ele, tá? Deixa eu só fazer uma pequena modificação aqui, minha gente. Vocês notaram que houve um esmaecimento aqui da tela? Notaram? Hã? Esmaecimento. Bom, então, no caso do Windows, código-fonte é fechado, a licença de uso é paga, que eu tenho que todos aqui pagaram, com certeza, tá? A distribuição somente pelos credenciados Microsoft e a modificação só pelo site da Microsoft. Você fala, vote? Modificação pelo site? Sim. Quando ele baixa lá uma atualização, tá? Oi? Exatamente, o Windows Update. E aí você exatamente pelo site. Ele está modificando ali, tá? O seu Windows da vida. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, isso aí foi cobrado em prova? Foi. Já a gente faz algumas questões sobre isso daqui, tá? Minha gente, ninguém perguntou, mas eu vou perguntar antes que a gente vá em frente, para ver se o pessoal acorda. E esse bicho pontudo aqui atrás? Quem é esse cara? Falar em pontudo, né? O povo ficou nervoso. E aí? Quem é o pontudo aí? Que é esse? Rapaz, deixa disso. Ó, isso aqui é o GNU, GNU, tá? Então, ou seja, é o GNU, ele é o símbolo do software livre. Tanto que vocês, às vezes, em prova, vocês vão ver assim, ó, GNU Linux. Isso aqui é para mostrar para vocês que o Linux não é só ele que é software livre. O Linux, na verdade, sim, hoje em dia, e há bastante tempo, ele faz parte de algo assim muito importante desse mundo. Olha que coisa linda, né? Uma flor, tá? Então, ou seja, o nosso amigo Linux estaria aqui no centro. Ele é o sistema operacional, é ele que segura, ou seja, todos os nossos aplicativos que nós utilizamos, tá? Nós temos aplicativos para acessar a internet, nós temos aplicativos texto, nós temos aplicativos diversos aí, como nós temos no mundo Windows, no mundo privado, tá? Só que no passado, antes do Linux, o pessoal não tinha, o pessoal do GNU, que é anterior ao Linux, não tinha realmente um sistema operacional base que se fosse padrão para rodar tanto em notebook, desktop, servidores, o Diabo 4 e suportasse tudo isso. Há bastante tempo, não sei se vocês já viram, já foi cobrado em prova do CESP, mais para a Polícia Federal, tá? Eles perguntaram se o Linux ele veio do Unix. Muita gente não sabia nem que diabo era o Unix, tá? Mas o Unix, se ele perguntar hoje, é um problema, porque o Unix o pessoal praticamente não vê mais. Na minha época, nós utilizamos o Unix nas universidades, tá? A nível de servidor, porque ele não rodava em desktop ou notebook, micros PCs que a gente chama. E o que acontece? Esse camaradinho aqui, chamado Linus Torvalds,
e pasmem, já foi perguntar também o nome do pai da criança do Linux. Ele é considerado o pai da criança. Esse camarada com mais ou menos 21 anos nessa época, ele queria algo tão parrudo quanto o Unix, mas que rodasse na máquina dele e outras máquinas pessoais. E aí ele criou algo que na época não era o Linux, mas ele viu que prestava. E aí ele pediu apoio àquilo que nós chamamos de comunidade, que seria o pessoal que já trabalhava com software livre, tá? O GNU. Tá? E aí quando ele pediu apoio à comunidade, que a galera viu aquele código, viu que realmente a coisa podia crescer, e aí eles começaram realmente a desenvolver e a ajudar esse rapaz, que hoje já é um camarada de quase 50 anos, tá? Que era um rapaz nessa época ali nos Torres. E ele foi considerado o pai da criança, porque foi dele que começou tudo. Então, o nome Linux é uma homenagem a ele. É justamente a junção de Linux, que é ele, mais Unix, tá? É o nome Linux. E aí, minha gente, mais uma vez falando, isso talvez não vá medir o seu conhecimento, mas já foi cobrado em prova, tá? Beleza? Beleza. Professor, o que é que isso aqui vai dizer se eu vou passar ou não na prova, se vai medir o meu conhecimento? Pois é, só vai dizer se você vai acertar uma questão ou não, a mais, e se essa questão vai deixar você já dentro, preparado para levar bala e mandar bala, ou preparado para continuar estudando para o próximo concurso, que já está certo que vai ser o próximo ano, tá? Melhor passar logo, tá? Então, veja, algumas distribuições. Bom, na sua prova, esse nome pode vir realmente com o nome distribuições, ou pode vir com o nome versões. O certo seria o nome distribuições. Isso seria o certo, tá? Olha, se eu fizer uma pergunta para vocês, quantas versões do Windows vocês conhecem? Algumas, tá? Algumas. Bom, vocês conhecem mais assim, né? Os mais novos ou mais, talvez, Windows 95, Windows 98, que é o pessoal mais experiente, talvez conheça lá o Windows 3.1, 3.11, lá do passado, tá? Mas Windows 95, 98, Windows ME, Windows 2000, tá? O Windows do milênio foi uma porcaria, tá? Mas enfim, tá? Nós temos o Windows NT, foi um sucesso à época, o Windows 2000, o Windows 10, o Windows 8, o Windows 7, caramba, o Windows pra caramba. Você conhece. Vista, mas você consegue lembrar o nome deles. Agora, se você perguntar quantas distribuições ou versões existem do Linux, meu irmão, garanto a você que tu não sabe, não. Porque existem aproximadamente hoje, na faixa de 500 distribuições Linux. Mas isso, veja bem, são apenas aquelas cadastradas, padronizadas, aquelas que realmente elas recebem o selo, que elas podem rodar desktop, notebook, servidores e assim por diante, tá? Mas existem diversas, porque você mesmo aqui, nós temos um exemplo entre esses daqui, deixa eu ver se é no próximo slide, nós temos esse camaradinho aqui, ó, o Ubuntu hoje, ele é muito utilizado a nível usuário, eu até utilizo na minha máquina em dual boot, eu utilizo o Ubuntu, e várias empresas fabricantes de computadores já disponíveis no site deles para sair o seu computador já com Ubuntu, diretamente nativo com Ubuntu, tá? O meu não veio foi. Eu depois instalei o Windows, mas ele veio nativo Ubuntu. E original, viu? O meu Windows é original, tá? Bom, vamos lá. Então, veja. Então, este camaradinho aqui, ele é muito disseminado. Tem uma empresa por trás. É outra pegadinha que vocês não podem cair em prova. Se ele perguntar que esse mundo Linux é apenas para o pessoal, distribuído pelo pessoal da comunidade, não existe empresa por trás, isso aí é falso. O Ubuntu existe empresa por trás, Red Hat existe empresa por trás, SUSE existe empresa por trás, tá? Mas não quer dizer que isso tira a beleza do Linux. Agora, o Kurumi, ele é um software brasileiro, feito por um brasileiro, tá? Marcos
Marcos ou é Márcio, agora eu esqueci, Morimoto, tá? E é o que acontece. Vocês podem, se vocês quiserem, criar uma versão Linux. Olha que legal. É por isso que não dá para saber quantas distribuições nós temos. Porque você pode ter uma sua, só sua em casa, que roda muito bem no seu computador. E aí beleza, mas ela não entra nessas 500 aqui que estão lá autorizadas, certificadas. Não é legal? Então na tua prova, na verdade, você tem que ficar um pouco ligado que existem os principais, que eles podem perguntar os nomes. Agora, se ele colocar um nome que ele colocou numa prova, por exemplo, da Polícia Federal, ele colocou um nome de uma distribuição chinesa, aí, meu amigo, é brincadeira, né? É brincadeira. Ele perguntou se aquilo ali era o nome da distribuição Linux. Aí você faz assim, aí, professor, o que é que eu faço na hora? Na hora você reza, tá? Se por acaso você for iluminado, aí vai. Se não, filho, é melhor você deixar em branco, tá? Hã? Tem chinesa, tem vários sinal, tem, tá? Mas, aí veja, é melhor o cara deixar em branco, né? Melhor deixar em branco, beleza? Bom, vamos lá, bora. Então essas são algumas principais, algumas distribuições aí que pode vir a cair em prova. Como eu mandei da outra vez e coloquei no grupo da noite, eu acho que é o grupo de vocês, não é? Daqui, não? Que eu mandei os slides. Eu mandei para o grupo da noite, aí eu vou mandar de novo isso aí, tá? Nossa, eu vi que todo mundo participa do grupo, né? Joia, que legal. Estudando, não, tenho certeza absoluta. Português, direito penal, processual penal, informática. Não, professor, estudando. Tá as coisas? Então vamos lá. Ó, nós temos aqui o nosso amigo Linux. Ele basicamente é dividido em kernel e shell. Mas só que na verdade não é só o Linux. São sistemas operacionais em geral, tá? Nós já falamos sobre isso quando a gente falou sobre o Windows. E eu já expliquei que o kernel, basicamente, ele seria o sistema operacional. Só que, na realidade, eu não tenho como trabalhar só com o kernel. Ele trabalha muito próximo ao nível do hardware, tá? E aí eu não tenho como entender o que de acho está acontecendo ali. Por isso que existe uma outra coisinha que nós chamamos de shell, que ele faz a interação entre o usuário e o centro aqui, o sistema operacional. Ele seria mais ou menos, tá? Como que não aparece aí, bicho burro do caramba, tá? Seria algo como isso aqui, ó. Você tem a nível de hardware, tá? Seria a primeira camada. Logo depois, a primeira camada de software, aí você vem com o nosso amigo kernel, tá? Ou seja, vejam que o kernel, ele está muito próximo aqui do hardware. Ele entende o hardware. Só que você, na realidade, não vai entender como é que o hardware funciona a zeros e uns. Muito difícil que você entenda. Tá? Algumas pessoas até entendem. Mas a gente, seres humanos normais, não. Tá? Aí é por isso que existe essa camada aqui do shell. Por quê? Porque, na verdade, ele vai fazer essa interação entre o kernel e a próxima camada, que é justamente a camada de software aplicativo, software utilitário e assim por diante. E a gente, usuário? Bom, nós estamos aqui em cima. Tá? Nós estamos usando aqui essa parte aqui em cima. Veja o seguinte, se eu conseguisse trabalhar diretamente aqui com o kernel, caramba, eu estava eliminando um monte de coisa aqui, ó. Seria muito mais rápido, tá? Seria muito mais eficiente. Mas isso aí é muito difícil, tá? Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu sei que o pessoal, ou vocês estão com fome, ou vocês estão desanimados, né? Ou vocês estão cansados. O negócio está difícil. Vamos fazer o seguinte, antes que eu vá em frente com algumas coisas, deixa eu tentar fazer algumas questões, porque senão a gente vai ficar aqui, eu falando, e a galera olhando para mim, dizendo assim, puta merda, sinceramente, dá meia-noite, mais 10 horas não dá, né? Então vamos em frente. Deixa eu só andar um pouquinho aqui, fazer algumas poucas questões, e aí a gente volta para ver alguma coisa de teoria ali. Vamos lá. Ó, a gente vai pular algumas coisas, porque a gente vai ter que voltar para ver um pouco mais de teoria, tá? Vejam aí, por favor.
Isso, vamos fazer as questões, viu? Vamos lá. Primeira questão. Acho que o Jales, ele entregou aí alguns. Viu? Valeu, obrigado. Então vamos lá. Isso aqui é um cavalheiro, né? Então, vamos lá. Ó, primeira questão. O sistema operacional Linux, embora seja amplamente difundido, está indisponível para utilização em computadores pessoais, estando seu uso restrito aos computadores de grandes empresas. Rapaz, uma questão dessa, sinceramente, né? Essa daí você não quer que caia uma questão dessa. Por quê? Porque senão todo mundo vai acertar. Olha só, eu vou mudar um pouquinho aqui essa questão. E eu vou dizer o seguinte. O sistema operacional Linux hoje... Cadê? O sistema operacional Linux hoje pode ser utilizado tanto em notebook, desktop, servidores e relógios. Ainda bem que alguns falaram sim, sim. Aí o resto foi, ele falou sim, 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 aí vai. Ó, sim, sim. O sistema operacional Linux hoje é só você pensar o seguinte. Você pega o seu smartphone, sistema operacional, a maior base hoje é o Android. O Android é o quê? O Android é um tipo de Linux, tá? Ele é um Linux para equipamentos móveis. Smartphone, tablet e assim por diante, tá? Então, é um tipo de sistema operacional Linux. Relógios, sim, vários relógios. Inclusive, eu sei que o meu não é o Tampa, mas ele usa Linux. Aparece. Tá, vamos lá. Ó, então, o que acontece? Ele usa Linux também, certo? E diversos outros relógios um pouco mais avançados. E lógico, hoje, vocês têm os famosos smartwatch, tá? Que eles aí é que eles se comunicam mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Bora. Então a questão ela está errada. Deixa eu só... Não, não, senhor. Ainda não. Cadê? Pronto. Vamos lá. Um que a gente já consegue responder. Questão 9. Questão 9, vamos lá, questão 9. Veja como ele colocou, ó, a GNU-GPL, tá? GNU-GPL. A GNU-GPL estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita, de modo que isso venha auxiliar a outras pessoas. E aí? Certíssimo, tá? Isso é um dos pilares do código livre, tá? Então, sim, isso aí está correto, tá? Vamos à próxima, vamos à próxima. Questão 10, a gente pode fazer. A GNU-GPL estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo de como o programa funciona, mas não é permitido fazer alteração no código-fonte desse programa. Errado, tá? Na verdade, ele ia bem até aqui. O estudo de como programar agora não é permitido, danou-se, é permitido fazer alterações, tá? Vejam que são questões diretas, né? Vocês não vão perder uma questão dessa, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Cadê? Pronto, cadê mais nada? Vamos embora, vamos voltar para cá, tá? Acabou-se o cara doce. Vamos voltar. Oxi, vamos voltar, vamos lá. Então, nós já vimos aí que o nosso amigo Linux, ele basicamente, você tem duas partes, que é o kernel e o shell, tá? E aí, cuidado com isso, o seguinte, se por acaso chegar numa prova, tá? E ele perguntar para vocês, podemos afirmar que nos sistemas operacionais Linux, o kernel, basicamente é o sistema em si, ou basicamente nos Linux, o kernel é o sistema operacional. Uma questão dessa não está errada. A questão dessa está certa, tá? Nos sistemas operacionais Linux, o kernel, basicamente, ele é o sistema operacional. Ele gerencia e controla o nível de hardware e software, tá?
E aí o shell é para fazer a interatividade, certo? Mas o kernel é o cara, tá? Vamos lá. Aí nós temos uma coisa que nós chamamos de gerenciadores de boot, tá? Os gerenciadores de boot, os dois principais são esses que caem na sua prova, é o nosso amigo Grub e o Lilo. Tá, mas que diacho é um gerenciador de boot? Gerenciador de boot é o seguinte, eu falei para vocês que naquela minha máquina eu tenho dois sistemas instalados. Eu tenho o Linux e o Windows. Tá, mas quando eu ligo a máquina, qual dos dois sistemas eu vou usar? Então, você normalmente você tem o Grub, porque o Lilo é algo aí do passado, que hoje em dia quase não se usa, tá? Mas um desses dois gerenciadores vão dar uma paradinha lá na sua inicialização e vai perguntar, meu irmão, tu quer o Windows ou quer o Linux? Tá? Tem até um amigo meu que ele tem Apple e ele, para brincar, aí ele colocou não em dual boot, mas em trial boot. Aí ele colocou o Apple, lógico, o macOS, colocou o Windows e o Linux. Só para realmente ele poder provar que era possível. Mas para ele brincar mesmo, que nada, ele só depois destruiu tudo e usou só o Apple e está acabado. Tá? Ele não ia ficar com esses três. Mas é possível, cai em prova. É possível o usuário ter mais sistema operacional instalado na sua máquina? Sim, é possível. É possível que o usuário suba aos dois sistemas ao mesmo tempo? Não, não é possível. Você sobe um ou outro. Um ou outro. É por isso que existem os gerenciadores de boot. Tá? E aí, nós temos aqui, essa é a cara mais ou menos do Lilo, algo do passado, tá? Basicamente não se usa mais. E nós temos a cara do Grub distribuído, nesse caso aqui, pelo Red Hat. O exemplo já seria interface gráfica, coisa e tal, mas o meu uso ainda é interface textual, tá? Não tem para que utilizar a interface gráfica. E aí você utiliza. Agora, vou fazer outra pergunta. A CESP, uma provinha um pouquinho mais antiga, tá? Aí ele pergunta aqui para nós que o usuário ele vai estar utilizando um sistema operacional Windows e dentro desse sistema operacional ele está perguntando se é possível, utilizando um programa específico, eu rodar diversos outros sistemas operacionais. E? Vamos lá. Pergunta, olha só. O usuário está utilizando uma máquina onde o sistema operacional base, que a gente chama, ou seja, o que realmente subiu, é o Windows. Mas ele fala, é possível que nesta máquina, rodando o sistema base Windows, utilizando um programa específico, o usuário possa rodar diversos outros sistemas operacionais. Isso, virtual, tá? Virtualização. Então, ou seja, rapaz, isso aqui está na moda. Está na moda, tá? Já faz um certo tempo que está na moda, mas hoje ganhou bastante espaço. Por exemplo, você pode muito bem estar usando uma virtualização sem nem saber que diabo é, mas você está usando. Por exemplo, tem gente que quer usar 2 WhatsApp, mas só tem um celular. Aí você diz, eita, e agora? Eu quero usar um para mim e um para... né? E agora? Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Aí, ou seja, então, algumas pessoas já pegam lá o seu celular e aí já baixam. Sujeira, isso. Olha, isso é só exemplo. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai fazer isso. Tá? Olha o outro ali, tá? Então, ou seja, você pega o seu celular e já baixa um programinha para virtualizar o seu outro WhatsApp. Então, ou seja, você tem 2 WhatsApp no mesmo celular, tá? E aí você usa um para cada número, tá? Já pensa? Tá? Então, ou seja, e aí você está fazendo exatamente isso. Você está virtualizando, né? Na sua vida aqui de prova, é você saber que numa mesma máquina você vai poder rodar
diversos sistemas. Eu tenho o Windows, mas eu tenho dentro desse programinha de virtualização, eu posso ter um Mac ali rodando, eu posso ter um Linux, eu posso ter outro XP, desculpe, um Windows mais antigo ou mais novo, um Windows a nível de servidor. Para que diabo você faz isso? Para você verificar como é que se comporta isso no ambiente real, tá? Sem precisar ter várias máquinas. Então você diz, vou instalar o meu software lá numa empresa onde eu tenho um servidor, e eu vou ter Linux, vou ter o Windows, o diabo 4, opa, você instala tudo na sua própria máquina e aí você brinca, tá? Mas para a sua prova é saber que isso daí existe, joia? E na vida de WhatsApp existe também, tá? Eu tenho que usar, porque na verdade eu tenho um corporativo, não, é sério, eu tenho um corporativo institucional, mas a minha esposa, ela sabe que tem lá e isso aí é sem problema, tá? Tanto que quando ela é que vê lá as minhas mensagens e vê, meu filho, você tem não sei quantas mensagens paradas. Eu digo, minha filha, se quiser ver, fica à vontade. Mas eu não, uma coisa que eu odeio é ficar respondendo mensagens de WhatsApp. Veja aí a questão 17, por favor, tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar. Veja a questão 17. A questão 17, todo mundo chegou nela? Chegou. Aí ele fala aí, as rotinas de inicialização Grub e Lilo, utilizadas em diversas distribuições Linux, podem ser acessadas por uma interface de linha de comando. Beleza, eu tenho certeza que ninguém entendeu porra nenhuma do que tem aqui, mas vamos lá. Vamos entender o que é isso. Primeiro que você faria essa prova aqui e esse seu certo ou errado valeria R$ 11.900, né? Que é o valor que o agente da Polícia Federal hoje está recebendo bruto. Duvido que vocês marcariam essa questão na prova. Vai marcar daqui a pouco, tá? Porque nós vamos entender o que diabo é isso. Mas não é na prova você... Meu irmão, são 11.900 e agora? E agora eu marco ou não marco? Sei nem que diabo é isso aqui. Vamos lá. Grub e Lilo, você já sabe. Mas o que ele está falando, e realmente está certo, é o seguinte, é que na realidade eu posso configurar através de linhas de comando. Olha só, no seu amigo Windows, tá? Você tem uma área parecidíssima com isso que ele está falando em termos de Linux. Isso aqui chama-se prompt de comando, tá? Prompt de comando. Então, nós temos aqui o prompt de comando, que é como a gente chama, um shell textual. Como assim um shell textual? Eu posso dar diversos comandos aqui dentro, e, por exemplo, comando copy, comando delete, comando clear, comando... Ou seja, tudo que eu faço na minha vida de Windows, de copiar e colar, de mover, de configurar, eu posso fazer por aqui. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas você pode fazer por aqui, que é o que a gente fazia na época do DOS, a gente fazia por aqui. Então é uma área, o que ele está falando ali na sua prova é uma área como aquela. É uma área como aquela. Ele está perguntando aí na questão, tá? Que essas duas rotinas, esses dois softwares, Grub e Lilo, eles podem ser modificados, acessados, através de interface de linha de comando. Então, essa interface é aquela que eu acabei de mostrar, que seria um prompt de comando, ou a interface mesmo, terminal, que é o chamado na parte de Linux, tá? E aí nós temos aqui o seguinte, esse é o lilo.conf, é justamente o arquivo do Lilo que pode ser modificado. Aí vamos lá, a gente vai entender já o que diabo é isso aqui, mas vão logo se acostumando. Cadê o diabo? Tá aqui. Tá? Barra aqui. Este barra aqui. Tá? Então, ou seja, aqui seria como se você estivesse vendo c:/, etc, que é o diretório, barra, lilo.conf, que é o arquivo. Aí este arquivo pode ser acessado via comandos de linha textual, tá? Para que possa ser modificado. E no caso do Grub, esse é o nome do arquivo, menu.lst, que está dentro do boot, Grub, parará, parará. Tá? Então, ambos
podem ser alterados por qualquer editor de texto, por linha de comando. Diga. Veja, nesse caso aqui, não, na verdade o Linux, ele não é obrigatório colocar extensão, tá? Diferentemente lá do mundo Windows, você precisa. Por quê? Porque o Linux, ele verifica a permissão que aquele arquivo vai ter e a que ele se refere. E aí sim ele é executado, tá? Se for para ser executado. E aí, neste caso, mesmo que eu retire aqui a minha extensão, mas ele vai verificar que esse aqui é um arquivo que pode ser editado via texto, editores de texto. E aí ele abre, sem problema, tá? E aí ele abre, sem problema. Beleza, né? Legal? Legal, legal, tá? Então essa questão aí, meus parabéns, ela está correta, tá? Ela está correta. Mesmo sem a gente saber na hora o que diabo ele estava perguntando, tá? Mas agora já sabemos, Beleza? Beleza, bora. Vamos em frente, vamos em frente. Principais gerenciadores de janela. Primeiramente, o que é um gerenciador de janela? No seu mundo Windows, o gerenciador de janela é aquele que quando eu cheguei, eu perguntei para vocês, tá? E vocês me disseram, professor, é o tal do Windows Explorer. O Windows Explorer, ele seria aí, não necessariamente, mas enfim, tá? É um exemplo aí do nosso amigo, que não é o Windows Explorer, o Windows Explorer seria, mas o Explorer, tá? Que a gente não vai entrar nesse detalhe aí. Mas a nível de Linux, nós temos o GNOME, e nós temos o KDE, e nós temos o Fluxbox, que esses já caíram em prova. São os mais chamativos aí para a sua prova. Veja, no nosso mundo prático, nosso dia a dia, o que a gente mais usa é o GNOME. Apesar do KDE, durante um bom tempo ele ganhou realmente mercado, coisa e tal, simpatia do pessoal. Depois, o GNOME, a comunidade abraçou e aí levou com mais monta aí, tá? Tá, mas professor, o que diabo é um gerenciador de janela? Olha, por exemplo, vamos para o nosso amigo Windows. Nós temos aqui, ó, eu controlo aqui no caso, como é que eu vou trocar entre os aplicativos que estão abertos. Eu verifico, por exemplo, que quando eu logo, tá? Quando eu logo, existe uma coisa aqui chamada menu iniciar. Esse menu iniciar, ele está disponibilizado aqui à direita, com os menuzinhos ali, logo quando você clica, você tem uma barra de tarefas e assim por diante. Ou seja, é à tua disposição, é a forma de trabalho. Então, ou seja, no nosso mundo Linux, nós temos alguns principais, tá? Alguns principais. O GNOME hoje é o mais utilizado, não só hoje, é um bom tempo é o mais utilizado. O KDE, mas várias pessoas ainda gostam dele. E aí, antes que eu esqueça, tem uma curiosidade nisso daqui, caiu numa prova, até de uma banca que eu não gosto muito. Não vou falar aqui para não ser processado por alguém, tá? Mas tem uma banca que eu não gosto muito, mas essa banca, ela perguntou lá na hora se, quando o cara usa uma distribuição Linux, onde usa o gerenciador de janela KDE, se os aplicativos nativos para o KDE começam com K. Rapaz, bicho, tu marcaria isso como certo? É o pior que está certo. É de lascar. Ou seja, isso aí na realidade é uma... Não vou dizer que é uma brincadeira. Tipo assim, eu digo que é um ranço, né? É um ranço do pessoal do KDE, como diz assim, não, se for nativo, começa com K. Tá? Então os aplicativos são nativos para o KDE, começam com K. Mas tu vai numa prova, bicho, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, né? Mas enfim, caiu, não CESP, mas outra banca já perguntou isso daí. Então o GNOME, veja, a cara dele é essa daí, muito parecido. Na verdade, hoje Linux, ele é muito parecido, visualmente falando, com o Windows. Qualquer pessoa aqui, se você usa o Windows, você consegue usar o Linux tranquilo, porque hoje o Linux, pelo menos a nível de usuário, você consegue trabalhar, tá? Você consegue trabalhar. A nível
um pouco mais profundamente, aí são outras coisas, tá? Essa é a cara do Gnome, essa é a cara do KDE. Particularmente, gosto muito. É muito bom. Exatamente. A ideia, é por isso, isso é uma das coisas que fez o pessoal se afastar do KDE. Por quê? Porque a galera queria trazer o pessoal do Windows para o mundo Linux. E com isso queria cada vez mais tornar as coisas amigáveis. E aí eles fizeram quase um copiar e colar do Windows. Com a mesma barra, o mesmo tipo de menu, muito legal. Quem gosta de Windows, quando olha isso aqui, caramba, me encantei com o Linux, tá? E aí você pode usar, tranquilamente, certo? E esse é o Fluxbox. Fluxbox, ele é muito bonito mesmo, tá? Ele trabalha por menu suspenso, tá? E aí você, por exemplo, clica no botãozinho direito, por exemplo, aí vai lá, menuzinho suspenso, e ele vai abrindo mais e mais menus aí. Bem interessante, hoje em dia quase não é usado, é só para você brincar um pouquinho, tá? Mas já foi cobrado em prova, e se ele coloca esse nome aí, você não vai errar mais. Ele é um gerenciador de janela, tá? Gerenciador de janela. Vamos lá. Nós temos gerenciadores de arquivos e pastas. Aí sim. Em termos de Windows, vocês conhecem. O Windows Explorer, tá? O Windows Explorer, o gerenciador de arquivos e pastas. Em termos de Linux, precisa ficar ligado no seguinte. Nós temos o Nautilus, que é o gerenciador de arquivos e pastas, que normalmente, e cuidado com isso na prova, normalmente ele vem junto com o Gnome. Olha, Gnome é o gerenciador de janela, que por padrão carrega junto o gerenciador de arquivos e pasta Nautilus. Então, se ele cobrar numa prova, ele diz assim, ó, o sujeito está utilizando uma versão, a distribuição Linux, que usa como gerenciador de janela Gnome. Nesse caso, podemos afirmar que, por padrão, ele usará o gerenciador de arquivos e pasta Nautilus, sim. Por padrão, sim, porque o Gnome carrega junto o Nautilus, por padrão. Mas não quer dizer que é sempre, não quer dizer que é amarrado. O camarada pode muito bem utilizar o Conguerro. Só que o Conguerro, ele na verdade vem junto por padrão com o KDE. Ó, K. Tá? Então, o gerenciador de janela KDE carrega junto por padrão o gerenciador de arquivos e pastas Conguerro. Não é legal? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, velório tá ganhando. Tá ganhando, bicho, porque... Não, eu sei, super concentrado. Beleza, joia. Então vamos lá, né? O pessoal todo mundo assim, tá, beleza, vamos lá. Então, olha, lembrando a vocês o seguinte, cai na prova e fala o seguinte, que o Gnome irá, que é o gerenciador de janela, irá carregar sempre o Nautilus. Não. O nosso amigo Nautilus, que era o gerenciador de arquivos e pasta, é o gerenciador de arquivos e pasta padrão do Gnome. Assim como o Conguerro é padrão KDE. Mas não é amarrado. Olha aqui o nosso amigo, um exemplo de um Nautilus. Bicho, isso daqui é um Windows Explorer da vida. Todo mundo vai utilizar. Olha aqui o KDE. É muito bonito mesmo, tá? Desculpe, Conguerro, aqui o Conguerro, muito bonito, vem junto com o KDE, tá? Então, olha, garanto a vocês que isso foi feito numa empresa. O camarada customizou todos os computadores de determinado setor, todo mundo utilizava o Windows e não queria utilizar Linux. Foi embora, o pessoal configurou ali, deixou tudo certinho, tá? E aí quando foi no outro dia, o pessoal começou a usar, aí disse, olha que legal, os caras mudaram a tela aqui do Windows, eita, tem novos aplicativos, coisa e tal, e começaram a usar. No final do dia, os caras, meus parabéns, vocês acabam de utilizar o Linux, tá? Não, aqui ó, vocês acabaram de utilizar o Linux, meus parabéns, tá? Só que existe uma galera que não gosta disso, o pessoal quer ficar ali, é bruto, como alguns policiais, já chega dando tapão, coisa e tal, entendeu? Tipo bruto. Outros não. Vão primeiro conversar e depois, se não der jeito, matou. Acabou, você fazer o quê? Tá?
Em frente e avante, tá? Em frente e avante. Bom, a minha amiga ali, logicamente, que ela disse, não, professor, já vou chegar dando porrada. Ó, que é isso, não fique nervosa. Olha, teve até uma aluna de outra turma aí, não, professor, que é isso? Pelo amor de Deus, não fala isso. Eu disse, vote, e tu vai fazer o quê? Né? Então, vamos lá. Minha gente, aqui começa uma brincadeira que para nós é um pouco chato. Por que é um pouco chato? Porque nós não estamos acostumados e nós não veremos isso no Windows. Não veremos. Por exemplo, olha só. Tenha calma, não fique nervosa. É só até as 10. Olha, veja. Vamos lá, vamos dar um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. Ó. Veja, nós estamos olhando aqui a estrutura de diretórios do Linux, tá? Veja, esse barra aqui é o que nós chamamos de diretório raiz. Olha, vamos para cá, ó. No seu amigo Windows, você tem lá um arquivo. Aí, por exemplo, se eu colocar assim, ó, vamos colocar aqui primeiro. C, e desse C eu tenho aqui um diretório, por exemplo, concursos, tá? Concursos. Dentro desse diretório concursos, eu tenho aqui um outro diretório chamado apostilas. Dentro dele, as apostilas principais, primeira delas, informática, é lógico, né? Eu tenho certeza, tá? Informática, certo? Logo depois, na mesma linha aqui, rapaz, será que tem alguém matando aí? Porque tá um barulho, né? Vai Maria. Tá? É os português, tá? Aí logo depois aqui nós temos, por exemplo, matemática e assim por diante. Aquelas matérias menos importantes, né? Informática tem que estar lá em cima. Aí veja, minha gente, como é se alguém perguntasse para você, como é que você colocaria a sintaxe, o caminho, né, para chegar, por exemplo, até aqui em informática? Eu não sei por que eu perguntei informática, foi coincidência, né? Então, para você chegar aqui no diretório informático, em termos de Windows, você chegaria assim, ó. Você colocaria C, dois pontos, barra invertida. Qual é o primeiro diretório aqui? Diretório concursos. Logo depois, barra invertida o quê? Apostilas. Apostilas. Barra invertida, o diretório principal, né, dos estudos informática. Não? Beleza. Olha, estou notando pelas caras que é verdade. Todo mundo está dizendo aí que é verdade. Olha, isso seria realmente você mostrar, apontar como é que eu chego aqui em informática. C, dois pontos, parar. Tá, mas vejam que aqui está aparecendo barra, é o diretório raiz, equivale ao C, dois pontos. Então, no caso do Linux, se isso aqui eu tivesse que mostrar que a estrutura não é igual, mas se eu tivesse que mostrar, primeira coisa seria, não existiria C, dois pontos, barra, era só o barra. Morreu. Logo depois, já entraria o quê? Concursos. E aí eu vou abreviar, porque eu sou um cara preguiçoso, tá? Aí logo depois, barra apostilas, de novo vou abreviar, barra info. Meus amigos, olha só, se isso aqui não tem nada a ver, mas por acaso você fosse colocar, tá? Seria C, em vez de C, dois pontos, seria barra normal, concursos, barra apostila, barra informática. Então não tem o C, dois pontos, tá? Não tem o C, dois pontos. Isso daqui vocês vão ver, tem até uma questão aí que eu não vou falar, mas na verdade acho que agora vocês não vão cair nessa pegadinha. Você mataria essa questão logo de cara se você notar que as barras estão diferentes. O Windows usa barra ao contrário. O Linux é que usa barra normal. Se acostume com isso. Então, dentro do Linux,
ele usa uma estrutura que é bem diferente do Windows. Só que no Windows a gente não estuda. A gente não entra na estrutura do Windows, não em termos de prova para concurso, não a nível que vocês vão enfrentar. A gente não entra nisso. Mas dentro de Linux isso é cobrado em prova. Alguns diretórios principais. Por exemplo, você saber que esse diretório aqui chamado /boot, ele é o diretório principal. Isso, oi, viu, oi, o /boot. O /boot, ele é o diretório para os arquivos de inicialização, tá? É onde você vai encontrar os arquivos do kernel, tá? É dentro desse diretório. Existe um outro diretório que é muito cobrado em prova, que é o /home. É o diretório local de usuários, tá? Esse diretório aqui, na realidade, é bem interessante, porque, veja bem, vocês logam na máquina Linux. Vocês têm que logar. Não tem jeito. Tem que logar. Aí vamos supor que o seu usuário, o seu user, você logou com o user, por exemplo, PM ou Caveira, né? É o seu usuário. Quando você loga, é criado embaixo desse diretório /home, /PM. E aí embaixo dele você começa a gravar todos os seus diretórios e pastas, desculpe, as suas pastas e diretórios, tá? Mas cada usuário, ele tem embaixo do /home, /PM, /home, /Zé Ruela, /home, /Caveira, /home, /Matador, e assim vai, tá? Beleza? É assim. Joia? Joia. Vamos lá. Então, aqui, ó, parece mais etc, né? Mas é /etc. Isso também foi cobrado em prova, tá? São os arquivos de configuração, os arquivos scripts, tá? Então, falou script na tua prova, tá? Arquivos de configuração do Linux, opa, tá embaixo do /etc, do etc. Certo? Certo. Minha amiga que já está quase dormindo, encostado, se entregando, vocês duas aí, tá? Não se entreguem não, tá? Você tem que lembrar o seguinte, quando você for pra porrada, ou seja, pra luta, os camaradas, o seguinte, se você dormir, tu tá morta, né? Tu tá morta, então você tem que ficar acordado o tempo todo, beleza? Em frente e avante, olha, vamos lá, simbora, ó. Minha gente, outro diretório muito importante para a sua prova é o diretório /root, é o diretório local do administrador. Na sua prova, ele pode ser chamado de superusuário. Fala. Não? Não, beleza. É o superusuário, ou seja, é o cara. Esse superusuário é justamente aquele camarada, aquele usuário, aquele que você vai usar em último caso. Tá? Por quê? Porque com ele você pode mexer em tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo na sua máquina. Até no kernel você pode mexer. Tá? Então, não é interessante que você fique mexendo com ele, ao nível dele. Porque se você começar a mexer ao nível dele, das duas uma. Ou você é muito bom e você está apagando as besteirinhas que você está fazendo, tá? Ou você é muito ruim, aí está brincando e vai lascar o teu sistema, tá? Aí não é bom você utilizar isso daí. Mas para a tua prova é saber que esse diretório é o diretório do superusuário, tá? Que você usa em último caso, né? A todo momento não, tá? Alguns outros diretórios a gente vê no momento certo em algumas questões. Beleza? Beleza. Bom, isso aqui hoje em dia não é mais cobrado em provas, então ainda bem para vocês, graças a Deus, tá? Comandos básicos. Eita! Aí deu a gota. Professor, para que diabo vou saber disso daqui, rapaz? Para quê? Para quê? Porque é cobrado em prova, infelizmente, tá? E aí, no caso, minha gente, é o seguinte, quando eu mandar para vocês os slides para o grupo de vocês, que eu estou vendo que o pessoal está bem ativo nesse grupo, né?
É mais o Jales que fala, o resto quase não fala nada. Tá? Eu tenho certeza absoluta. Né? E é informática. E é informática. Tá? E é informática. Ó, diga. Oi? É para arquivos binários. Caramba, não entendi não. São arquivos que, na verdade, eles ainda não foram executados, compilados. Aí você usa lá no /bin, tá? E aí, isso aí a gente não vê no mundo Windows, porque todos os programas que você tem já estão compilados, são programas executados já. Desculpe, já transformados ao nível de executável, certo? Mas, ao nível do Linux, eu posso ter alguns lá no /bin, que eu ainda futuramente eu posso compilá-los, tá? O que é compilar? Compilar é você transformar aquela estrutura que você tem no programa e transformar num outro que seria já um .exe, executável, tá? Olha, minha gente, esses comandos básicos, realmente é o seguinte, para você gravar agora, vai ser difícil, aí também é demais, né? Numa tapa aí você já gravar, não, mas com o tempo, com algumas questões, e vocês brincando em casa, eu tenho certeza, olhando quando for dormir, eu tenho certeza que vocês vão gravar até o dia da prova. Afinal de contas, a prova é dia 30 de setembro. Dá para você gravar alguma coisa, tá? Agora, minha gente, onde é que diabo eu vou dar esses comandos? Numa coisa que na prova será chamado de, num local que... meu irmão, o cara não sabe nem mais escrever. Será chamado de terminal, tá? É no terminal que você vai digitar esses comandos. Professor, o que de acha é o terminal? O terminal é uma área, em termos de Linux, como essa aqui, para o mundo DOS, tá? Ou seja, na realidade, eu posso vir aqui, ó, vamos lá, colocar... veja, isso aqui são os vários comandos que eu posso dar nesse textual, ou seja, no prompt de comando do DOS, tá? E é justamente numa área parecidíssima com essa, tá? Que eu vou dar esses comandos, que essa área chama-se terminal na parte de Linux. Beleza? Entenderam? Na parte de Windows também tem esse prompt de comando, tá? Chama-se prompt de comando, é essa área aqui. Só que foi bom você ter falado isso. Na prova do Banco do Brasil, veja bem, Banco do Brasil, nível escriturário, 2009, os camaradas colocaram de um lado e do outro, assim, duas colunas. E colocaram comandos Linux, comando Windows. E eles perguntaram, podemos afirmar que esses comandos são equivalentes. Olha, nem arretado? Veja, a prova foi em 2009, nível escriturário. Para que diabo o escriturário precisa saber daquilo ali? Tá? Mas eles perguntaram isso daí na prova. Certo? Então, além de você saber... Rapaz, eu vou dizer, o negócio está... Além de você saber o que é esses comandos aqui do seu amigo Linux, precisaria saber os equivalentes lá no Windows para saber se realmente estava certo ou errado a questão. E, pasmem, eu posso até trazer depois essa questão. Essa questão só estava errada por causa de um único comando. Só por causa de um único comando. Por isso que ela estava errada. Tá? Olha, por exemplo, esse comando aqui, cd, é o mesmo comando que você tem lá no mundo Windows. Ele faz a mesma coisa, ele entra no diretório. Oi, viu? Ó, entra no diretório. Esse comando aqui para você criar um diretório, é o makedir, não tem nada a ver lá no mundo Windows, tá? Vamos lá. Em frente e avante. Ó, alguns desses daí a gente vai usar daqui a pouquinho, certo? Vamos lá. Tem mais outros aí legais para você ir brincando, a gente vê no momento certo. Mais outros também dá para a gente
É só até 10 horas, não se preocupe não. O pessoal está desesperado ali no relógio, é só até 10 horas, que é isso, besteira, tá? Vamos embora? Bora. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Bora, vamos para as questões. Bora, 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 bora. Vamos para as questões. Simbora. Vamos na sequência aí, que a gente consegue fazer legal. Segunda questão. Segunda questão aí do nosso material. Olha, segunda questão ele fala aí, ó. Ao se criar um arquivo nos sistemas operacionais Linux e Windows, é necessário informar o nome do arquivo e a sua extensão. Alguém perguntou isso daí. Errado, tá? Então, ó, não é necessário. Olha, tem até alguns sites na internet que eles falam assim, aquelas dicas de prova interessantes, né? Que eles falam assim, quando na questão fala é necessário, é obrigatório, tudo sempre, então já é um indício quase 100% que está errado. Rapaz, olha, veja que ele lá, nesse site, ele colocou assim, é um indício. Ele não está dizendo que é 100% não, viu? E tem até algumas estatísticas que o pessoal prova, minha gente não vai muito nessa não, que eu já testei dando a faixa de 25% de erro. Então, cuidado com isso daí. Cuidado com isso daí. Mas nesse caso, realmente está errado, porque não é necessário para o Linux, para o mundo Linux, você informar a sua extensão. Tá? Por quê? Porque, na verdade, ele já verifica se, por acaso, qual é a permissão daquele arquivo, qual a permissão do usuário e ao que ele está ligado. E aí ele já linka com o software necessário. Tá? Oi, Igaí. Nessa questão aí, sim. E a sua extensão, estaria certo? É lógico informar o nome do arquivo, sim, senão não é arquivo, né? Hã? Não, rapaz, tenha calma. Ele perguntou o seguinte, retirar aqui a extensão. Se eu tirar aqui a extensão, não, veja bem, é necessário informar o nome do arquivo? Lógico que é necessário informar o nome do arquivo. Tá qualquer coisa, como é que eu vou descobrir onde é que diabo está o arquivo? Se não tem nome, não tem arquivo. Né? Olha, vamos lá. Agora, ó, isso aí que você falou, olha, mas eu já, lá no Linux ou no Windows, já retirei a extensão? Pode. Só que na hora que você retira a extensão do Windows e você manda executá-lo, abrir o arquivo, ele vai perguntar, sim, meu filho, mas era ligado a qual programa? Ele não vai direto, não. Porque no Windows, a sua extensão, ele faz o link com o aplicativo. Tá? É isso que ele faz. Então, se por acaso você remove a extensão, por exemplo, tem lá, de novo, informática, né? Informática. Ela lembrou do professor e ela trouxe água e café. É interessante, né? E ela sentou e não está nem aí, tá? Vamos lá. Ó. Muito bem. Então, vamos lá, veja. Oi? Não, eu gostaria, por favor. Vem aqui, ó. O DocX, ele faz o quê? Ele linka por padrão, no mundo Windows, linka por padrão ao nosso amigo Word. É o padrão. Beleza. Aí você vai e elimina o DocX. Fica só Linux. Tá, beleza. Tá lá. Só que na hora que você clica 2 vezes, ele pergunta, sim, meu filho, quem é que vai abrir ele? Quem é que vai abri-lo? Então aí você manualmente tem que fazer o link com ele. Que pode deixar lá? Pode, tá? Mas na hora que você abre, ele faz. No mundo Linux não é necessário isso. Quando você clica 2 vezes, ele já faz o link com o arquivo padrão para executá-lo. Tá? Beleza? Beleza, vamos lá. Em frente e avante, em frente e avante.
Questão terceira. Veja, na mesma linha, vamos lá. Para que um arquivo seja executado por usuário no ambiente Linux, é suficiente acrescentar a extensão sh ao arquivo para torná-lo executável. Não, é que na verdade o tal do sh é do shell, né? Shell vpower, tá? Então o que acontece? São comandos, desculpe, são arquivos que você vai dar lá os comandos scripts, tá? Onde o que a gente chama script é o seguinte, gente, são comandos rápidos, curtos, tá? Seria uma coisa assim, troca do diabo. Ó, veja, olha só, isso aqui seria como, você tem um comandinho, vou dar um exemplo muito chutado, tá? Ó, rapaz, isso é mulher mesmo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ó, com isso aqui eu vou dormir só amanhã. Ó, então, meu bem, muito obrigado, viu, jovem? Já tem 2 pontos no CESP já, se você não errar. Ó, então vamos lá. Então aqui, deixa comigo, depois a gente conversa, tá? Então, olhem, então aqui, vamos supor na forma bem chula. Aí você tem nesse comando aí, sh, nesses arquivos sh, você teria tipo, copie os arquivos xyz para uma pasta. Logo depois, copie esses arquivos para, remova-os ou copie-os para um HD externo. Então, ou seja, você está dando aqui comandos rápidos, tá? Scripts. Isso não tem nada a ver que você tem que acrescentar para torná-lo executável. Não tem nada a ver isso daí. Certo? Então a questão ela fica errada. E não é necessário mesmo ter .exe. Certo? Beleza? Beleza. Então a questão também está errada. Olha uma questãozinha que foi do ano passado, da prova de vocês, para soldado combatente. Teve até uma aluna que disse, professor, como o edital desse ano não mudou nenhuma vírgula no termo de informática, eu não vou nem mais estudar, eu só vou pegar as questões do ano passado e gravar. Eu digo, beleza, você realmente faça isso mesmo. É verdade, vai cair exatamente isso, tá? As mesmas perguntas, sem tirar nem pôr, vamos lá. Então essa daqui já é o gabarito da próxima, viu, desse ano. Caiu o ano passado, então esse ano vai cair de novo. No Linux, a expressão soldados, da, PM, D, alagoas.odt não seria válida para a identificação de um arquivo, pois, nesse sistema operacional, é vedada a criação de arquivos com nomes compostos por mais de 16 caracteres. Como? Acaba bom, bicho. Desenrolado, cara. Olha. Então, beleza. Então, olha só, veja. E ainda mais. Essa sintaxe aqui, que você tem tracinho, isso aqui é uma sintaxe que a gente usava lá na época do DOS, meu amigo. Onde não podia ter nenhum espaço, entre todo mundo grudadinho. E na época do DOS eram só 8. Em 16 eram 8, tá? Isso aqui já caiu por terra há muito tempo, tá? Então a questão está errada. Tenho certeza que essa questão, se vocês gravarem, vai cair de novo em prova, né? E aí vai dar tudo certo. Olha, uma pergunta, tá errado. Pergunta para vocês. Essa extensão ODT, para aqueles que já estão estudando, que eu tenho certeza que são todos aqui, é a extensão de qual tipo de aplicativo? Writer, né? Ainda bem que todo mundo falou, né? Ainda bem que todo mundo falou, tá? Então, olha só, o nosso amigo ODT, ele é do Writer. E aí vamos logo adiantar um pouquinho. ODS seria de quem? Mas quem é que responde Excel? É o Calc, muito bem. E o ODP, de quem é? Do Impress, muito bem. Olha, rapaz, todo mundo acertou. Meu irmão, vocês estão virados, viu? Vocês estão virados. Então, ou seja, ó, ODT, é só lembrar assim, ó,
você odeia essa desgraça, né? Então, se você odeia, todo mundo odeia, eu odeio, tá? Texto, tá? ODT, texto. O Calc, ele é editor de planilhas eletrônicas, faz cálculos, eu odeio somar. Você dá uma forçada de barra aí, tá? E o P é de presentation, tem outra forçada, tá? Então, seja você, apresentação, Wimpress, PowerPoint, Power Rangers, né? Aí, o seu concorrente é o Wimpress. Beleza, ODP, ODP. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então é só colocar aí os nossos amigos aí. Bom, simbora. Minha gente, vocês têm uma figura, tá? Vocês têm uma figura... Oh, desculpa, foi mal. Vocês têm uma figura aí, e aí ele pergunta assim, ó. Com relação a essa figura, você vai resolver os itens de 6 a 8. Vou ficar por aqui para poder responder melhor. Vamos lá. De qual? Diga aí. Consegue. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Renomear maiúscula, minúscula, Zé Ruela, sem problema. E o ideal, ou seja, hoje o mundo Linux, como ele está querendo trazer usuários para esse mundo, ele sabe que a maior base ainda é o Windows. Então ele tem que tipo copiar e colar do Windows. Então se no Windows você pode remover, você pode colocar maiúsculo e minúsculo, sim, você pode fazer isso aí também. Tá? Pode ser o quê? Ele aceita. Quais são, já que você falou, quais também já caiu em prova várias vezes, tá? Quais caracteres eu não posso utilizar? Para nome de arquivos ou pastas. Quais caracteres eu não posso utilizar? Aspa dupla. Arroba não. Arroba você arrumou. Né? Arroba pode. Arroba pode. Que mais? Fala. Bora. Qual? Não. Não. 2 pontos. 2 pontos. Interrogação. Tá? Sinal de menor, maior. Sinal de asterisco. Tá? Tá faltando alguém aqui que eu não lembro. Olha que bicho burro do caramba. Qual? Asterisco pode não. Ponto e vírgula pode. Não, ponto e vírgula pode não. É isso mesmo. É isso que está faltando. Tá? Ponto e vírgula não pode. A vírgula pode. Ponto e vírgula não pode. Essa pegadinha já caiu em prova. Sabe por quê? Porque, na verdade, olha, o interrogação não pode. Olha que legal. O interrogação não pode, mas eles colocaram exclamação. Olha que bando de filho de uma mãe. Aí o cara, não pode não, o cara gravou, né? Não, o interrogação não pode, mas a exclamação pode. Aí o ponto e vírgula não pode, mas a vírgula pode. Olha que negócio, filho de uma mãe, né? Sim, não pode. Não pode. Aí tem uma ex-aluna minha que ela fazia karatê, aí ela, sim, tá vendo por causa do karatê dela? Eu lembrei. Olha aqui, ó. Tem mais aqui, rapaz, tá? Aí você não pode, as barras, olha. A barra não pode não. Danou-se. Aí veja. Isso, derruba logo tudo, tá? Aí não pode não. Aí que ela lembrou do cara, ela disse assim, eu digo, vote, aí deu a peste, né? Então, ó, se você, na verdade, quer brincar e quer lembrar disso daí, tá? Basta você fazer uma gracinha, tá? Você vem aqui, ora, filho de Deus, novo, e aí você manda criar um arquivo aqui qualquer, por exemplo, um arquivo documento de texto, tá? E aí você faz assim, ó, um caractere que não é permitido. Aí te mostra, tá vendo? Faltou a barra, bicho burro. A barra vertical, que a gente chama de pipe, tá? Chama de pipe. A barra vertical faltou.
Faltou a barra, pronto, só faltou ele. A barra aqui vertical que nós chamamos de pipe. Joia? Beleza? Aí o que acontece? Os camaradas colocaram, eles gostam de colocar vírgula, gostam de colocar sinal de exclamação, porque tua mente vai lembrando, né? E aí vai confundindo. Joia? Joia. Bom, nós temos aí essa figura, tá? E dessa figura surgiram 3 questões. Vamos lá. Aí ele pergunta, olha só, olha o comando. Ao se executar o comando pwd, no console acima, retornará a seguinte informação, /home/cfo. Oi? /home/cfo. É porque aqui realmente para o camarada, porque na hora da prova vai estar melhor, viu? Vai estar melhor. Mas aqui, ó, se você observar, é porque a figura, né, do copiar e colar ficou um pouco ruim. Talvez no seu, está muito pequenininho, né? Está maravilhoso. Mas na hora da prova está grande, legível, para não ter como entrar com recurso, tá? Se você observar lá em cima, você tem root@cfo, que na verdade é o usuário que você está utilizando no momento, 2 pontos, o diretório onde você está. Aí aqui você tem, ó, home/cfo, sinal do jogo da velha. E aqui é justamente o local onde você vai colocar os seus comandos, certo? Então, neste caso aqui, ele deu o comando ls. Beleza, aí apareceu aqui, tá? Pronto, tá pronto aqui para você colocar o próximo comando. Aí ele está dizendo nessa questão que você aqui, você vai colocar esse comando pwd. E caso a questão esteja correta, caso ela esteja correta, você vai ter como resposta /home/cfo. Aí o que acontece? Aí você vai lá na sua colinha na hora da prova, você pode levar, porque o pessoal deixa vocês levarem sem problema, tá? Aí você vai ver, pwd, exibe o local do diretório atual. Exibe o local do diretório atual. Aí você volta para a questão e você verifica que o seu diretório atual realmente é /home/cfo. E aí, a questão está correta. Olha que legal. Não é legal isso daí? Basta você levar para a prova a famosa cola, tá? Porque hoje em dia eu sempre... Pode levar, agora se você vai permanecer no concurso é que é o problema, né? Eu sempre falo para o pessoal que hoje em dia o pessoal comete um grande erro. Eles só estão atrás de colas eletrônicas. E a famosa colinha no braço, né? É. Vai no banheiro e dá uma olhadinha. Não custa nada reativar a memória. Então isso daí, eu já falei para um fiscal, disse isso daí, vocês cometem um grande erro. Cometem um grande erro. Porque o camarada pode ir lá no banheiro, o cara vai para ver se você fez o 2, meu filho. Nem a pau, tu vai lá na casinha, fecha, você... Né? Aí não dá. É um grande erro isso daí, grande erro. Mas vamos lá. Né? Tá. Vamos lá. Já falei. Então, isso é um erro. Se eu sou fiscal, na hora da prova, meu amigo, eu vou atrás do cara. Oxe, bora. Bora. Vamos embora. Então, ó, 7ª questão. Com o comando. Olha só, olha o comando que ele dá, viu? É o comando mv. Olha, gente, isso tudo é um comando, tá? mv cro.pwf espaço pdf. Tá bem? Tá ligado? Espaço cro2.pdf. O comando é esse. Então, no caso aqui, eu vou até colocar em negrito, tá? Para que a gente veja que o comando é este aqui. Aí ele fala, é possível renomear o arquivo cro.pdf como
cr2.pdf. Fica em branco também, né? Olha só, aí você vai para cola. Vai para cola, bicho. Vai cola. Pede para ir no banheiro. Ó, e de novo. Olha de novo. Oxe, mas rapaz, não, eu vou de novo. Vamos lá. MV. Move ou renomeia arquivos e diretórios. Colinha, minha gente. Colinha. Né? Então, o problema é que o cara fica nervoso no meio do caminho, o cara esquece. Eita, peraí, deu vontade de novo, o cara volta. Meu irmão tá com uma caganeira, tô. Aí você vai e volta, né? Então, ou seja, aqui, ó, a questão está certa. Tá? Minha gente, é o seguinte, é porque vocês não são dessa época, mas na época do DOS, a gente fazia tudo isso via comandinho DOS. Só que lá na época era move, né? O Linux, eu também posso colocar move, tá? Mas ele, dentro da sua biblioteca, ele permite que você consiga colocar ele na forma reduzida, tá? MV. Beleza, certo? Próxima questão. O número, que não dá para você ver aí, 103.165, representa a quantidade de linhas existentes no arquivo CRO-PDF. Eu tenho certeza que vocês vão colocar isso como errado. Ó, olha aqui a questão. Ó. Ele coloca aqui, ó, aí você tem 103.165, abril 28, Paraná, e o nome do arquivo aqui, CRO-PDF. Rapaz, você acha que isso aqui tem a ver com o número de linhas, cada um deles? Tem nada a ver, isso é o tamanho do arquivo. Tá? Isso é o tamanho do arquivo, tá? E aí o quanto ele está ocupando de espaço. Então nada a ver, tá? Oi, diga aí. Mas é por isso o seguinte, você já está lá dentro, filho. Já está lá dentro, ué. Então, vai que lá tem um espacinho para de TI, ó. Ó lá, tá dentro já. Já fez a 9, já fez a 10. Vamos para 11. Pronto, morreu. Vamos embora. Questão 11. No Windows 7 e suas versões superiores, o ambiente gráfico é nativo do sistema operacional. O ambiente gráfico no Windows, assim como no Linux, funciona como um servidor de gráficos e é denominado prompt de comando gráfico. Tá, antes que alguém reclame, conhecimentos básicos, tá? Antes que alguém reclame aí, tá? Então, e aí? Tá errado. Mas por que tá errado? Oi? Olha, veja bem. Na verdade, o que acontece? Tanto o Windows quanto o Linux, ambos hoje, eles usam interface gráfica tranquilamente. Mas não é esse prompt de comando. Nós estamos utilizando aqui, ó, que até o idiota já apagou, né? É o nosso amigo CMD, tá? Ou seja, isso é da época do nosso amigo Windows, tá? Prompt de comando, beleza? O cara vai e ainda quer levar os outros pelo mau caminho. Homem, vamos lá, ó, em frente e avante, ó. Então, ou seja, a questão está errada. Prompt de comando, primeiro que prompt de comando não é um ambiente gráfico. Prompt de comando, ele é um ambiente textual, tá? Olha, na hora da prova, ele pode, em alguns casos, né? Ele pode, e não está errado, ele pode colocar assim também, que esse prompt de comando, ele é um shell textual. Ele não está errado, não. Tá? Se ele colocar, ele é um shell textual, beleza. Tá? Assim, no caso do Linux, esse prompt de comando é chamado terminal. Tá? Terminal. Tranquilinho? Tranquilinho. É o prompt. Prompt de comando.
Não, é que na verdade, quando a gente fala shell textual é que na realidade você tem o shell gráfico, tal, o shell gráfico, que nós chamamos de GUI, tá? GUI, isso não é abreviação de Guilherme não, viu? Tá? E existe o shell textual, tá? Que é esses ambientes que nós temos aí, tá? Beleza? Beleza, bora. Vamos embora. Então a questão aí, ela está errada. Questão 12. Questão 12. Isso, está quase dormindo, tá? Questão 12. No console ou distribuição qualquer do Linux, como por exemplo o Ubuntu, é possível cancelar um comando de execução a partir do uso da combinação das teclas Ctrl e C. É nada. Errado, não? Professor, aí exatamente quando você ainda copiar. Olha, vejam bem. Não, mas vamos lá, olha. Olha, vamos lá. Olha, você não briguem não, rapaz. Briguem não, porque... Olha. Não deu a entender, ó. Tá vendo que foi rápido? Porra nenhuma. Ó, vou mudar aqui pro D. Aí eu quero parar. Puf. Pô, mas não é Windows. Eu dei Ctrl C. Entendeu? É isso que ele está dizendo, no comando de execução. Então, ou seja, eu estou aqui, eu dei um comando. Não sei se dá para... Ó, o comando está rolando. Está rolando aqui. Vai lá. Aí eu quero parar o comando, Ctrl C. Parei. Isso funciona tanto no mundo Windows quanto no mundo Linux. Mas isso é aqui, ó, nesse textual. É aí que ele está dizendo. Ctrl C é copiar realmente. Mas na realidade é aqui, ó. Nesse nosso amiguinho aqui. Tá? Cancela. Aí ele vai... Na verdade, ele vai cancelar, parar pela metade, depende do que você está fazendo naquele momento. Tá? Aí ele cancela o comando. Então a questão está correta. Se por acaso ele colocasse assim, ó, no prompt de comando do, por exemplo, Windows 10, Windows 7, Windows 8, tá? É possível cancelar um comando de execução a partir do... Rapaz, se ele falasse isso aí em termos de Windows, prompt de comando, isso aqui estava correto. Danou-se, né? Daí já era, esculhambou, tá? Então, ou seja, está correto. Está correta a questão. Tá? Já era. Tá? Concorrência é demais, viu? Questão, vamos lá. Questão 13, vamos lá. Os documentos pessoais dos usuários, quando se requer segurança em seu acesso, devem ficar armazenados em locais específicos, no ambiente Windows, na pasta /Windows/System, no Linux, no diretório /bin. Em ambos os casos, a organização dos arquivos se dá por meio de acesso restrito, da raiz até a folha. Parece mais esculhambação esse negócio da raiz até a folha, né? Mas não é por conta disso não, viu? E aí? Capitão América. Tá errado. Por quê? Mas por quê? Tá errado. Mas por quê? Hã? Bicho virado na cilindra. Olha, o bicho foi logo para... Meu irmão, é /bin, não é. Você falou que é para arquivos binários. Tem nada a ver aqui em você gravar. Beleza. Primeira coisa que está errado. Essa foi a questão que eu falei para vocês. Que bastava você observar as barras, já matava a questão, mesmo que você não soubesse nada. Mas você matava. Porque, olha, aqui ele colocou no Windows, barra normal, que já era o Windows. Se isso aqui fosse verdade, no Windows seria barra invertida. Se isso fosse verdade. Mas não é.
Porque na realidade o que acontece? No nosso amigo mundo Windows, esse diretório /Windows/System, tá? Na realidade ele é um diretório que você, na verdade, é do sistema operacional, tá? Então eu, usuário, eu não fico metendo a mão nele. Ó, estou na unidade C, Windows, e dentro do Windows eu tenho o diretório System Sys32. Se eu clicar aqui, que ele desapareceu, está lá embaixo, né? Sys32, por exemplo, dá para ver? Dá. Então, ó, esse é um diretório super importante. O usuário não deveria nem estar mexendo nele, tá? Por quê? Porque é um usuário desse sistema, onde o sistema vai utilizar na hora de você instalar, reconfigurar, na hora de você baixar novos drivers, na hora de você precisar, quem gosta de mexer, né? Você precisar acelerar o Windows, você vai mexer nesse diretório, mas você tem que saber naquilo o que você está fazendo. Não é aqui que você vai ficar gravando seus arquivos, de jeito nenhum, tá? E também no caso do Linux, não é no /bin, como o nosso amigo aqui falou, que você vai gravar os seus arquivos, tá? A de segurança. Se você observar, mais uma vez, a colinha que você vai levar para a sua prova, tá? Olha, a colinha que você vai levar é a sua mente, é isso que eu estou dizendo. Não é a cola escrita, tá? Não pode, né? Aí, ó, /bin, arquivos binários do sistema, tá? Os arquivos que ainda não foram transformados em arquivos executáveis, e aí você grava nesse /bin. Não tem nada a ver com o usuário. Qual é o diretório do usuário? É esse mesmo que ela falou, /home, tá aqui escrito, ó, /home, diretório local de usuários. Meus parabéns, é isso mesmo que ela falou, tá? Tranquilidade? Tranquilidade. Então a questão aí, ela está completamente errada. Vamos embora, vamos embora. No Linux, quando há mais administrador na rede, eles devem, sempre que possível, utilizar a conta root diretamente. Esse procedimento permite que os administradores tenham os privilégios mais elevados, sem restrição, para acessar o sistema e para executar aplicativos. Muito bem, é bom quando a gente erra todo mundo junto, né? A gente erra sozinho, é chato, né? Mas errar junto, tamo junto. Olha só, vejam bem, olha o que ele colocou aqui, ó. Você tem vários administradores lá na rede e eles devem, sempre que possível, utilizar a conta root diretamente. Olha o que eu falei para vocês. O root você usa em dos últimos casos. Não é você ficar, porque você é administrador de rede, você vai usar o root. De jeito nenhum. Você usa o root quando você quer fazer uma modificação muito grande no seu sistema, tá? E aí realmente precisa desse super usuário. Mas um administrador, você pode ter na rede diversos administradores e você, através de um comandinho lá, chamado sudo, você dá permissão para ele. Aí você vai de novo para a sua cola, né? Para a sua cola aqui, ó. Está aqui o comando sudo. Ou não está? Ih, rapaz, a cola está pela metade. Ih, não está. Tá? Ih, perdeu a questão. Tá? Então, ou seja, não tem como ir ao banheiro. Não tem jeito. Mas o comando sudo, aí você dá direito de administração. Tá? De privilégio de administrador para você poder realizar alguns procedimentos. Você não precisa de você utilizar a conta root de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Ainda mais para acessar o sistema, executar aplicativos, de jeito nenhum, tá? Simbora. Questão 15. No Linux, o comando cd /etc/teste cria o diretório teste dentro do diretório /etc. E aí? Pois é, todo mundo aí arriscou não arriscar, né? Arriscou não arriscar. Tá errado. Aí você vai na sua colinha, esse tem lá, eu acho. Ó, o comando cd é o comando change directory, tá? Change, ou seja, mudança de diretório.
O comando que ele falou aqui para você criar o diretório dentro do diretório /etc seria o comando mkdir. Tá? Aí você cria um diretório. Tá? Então, ou seja, o comando mkdir é makedir, make director. Tá? Então você vai criar, fazer um diretório. Certo? É só você lembrar da tia da 5ª série do inglês. E aí você vai relembrando do verbo to be, né? O tem som de U, aquele negócio todo. Né? Simbora, vamos lá. Questão 16. Comparativamente a computadores com sistemas operacionais, computadores com sistema Linux apresentam a vantagem de não se perderem dados caso as máquinas sejam desligadas por meio de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Rapaz, esse daí até minha filha mais nova, né, de 6 anos, conseguiria fazer. Porque ela já sabe que quando falta energia, já era, né? Já era. Então, já perdeu tudo. Né? Então, logicamente, que não é porque você é Linux, é Windows, já era. Dançou. Teve um aluno que, logicamente, ele falou assim, professor, e se eu estiver utilizando no break, ou se eu estiver utilizando notebook? Eu digo, a questão falou isso. Não, né? Tem nada a ver, não é porque é Linux, não tem nada a ver. Tá? Já era. Oi? O quê? Porque, tipo, quando às vezes eu estou fazendo alguma coisa no computador, digitando alguma coisa, Certo. ele dá uma queda de energia. Certo. Quando volta a energia que eu vou retomar o serviço, tá lá onde eu parei. Tá. Mas isso aí isso é do aplicativo. Ou seja, ele salva a cada tantos minutos. Não é desse sistema operacional, é do aplicativo. Do aplicativo. Então, ou seja, o aplicativo padrão, por padrão, a cada 5, 10 minutos ele vai lá e salva. Mesmo que você nunca tenha dado nome a ele. Ele já salva uma cópia. 10 minutos, salvou. 10 minutos, salvou. Ele vai salvando. Deu pau, a hora que você ligou a máquina de novo, ele suspende aquele arquivo que estava lá gravado. Tá? Porque ele gravou. Não é o sistema operacional. Ah, tá. Essa questão 17 já fizemos, né? E vimos que a questão 17 ela está correta. Vamos lá. Vamos lá. Questão 18. Conhecido como superusuário do sistema operacional Linux, o usuário root é capaz de realizar diretas tarefas de administração do sistema, entre elas a de cadastrar outros usuários. Eu digo o seguinte, se ele é o cara, tacar de acho que ele não consiga nem cadastrar um usuário, né? Aí tá morto. Aí não é um super usuário, tá? Essa questão agora eu tenho certeza que todos acertariam. Foi dada. É a questão 19, esses computadores erram muito. Eles erraram, foi um copiar e colar. Ah, não, pera aí. Ah, não, essa aqui é outra. É outra. É outra, 19 é outra, né? É outra. Isso, vamos lá. Questão 19. No Linux, quando há mais de um administrador na rede, eles devem, sempre que possível, utilizar a conta root diretamente. Esse procedimento permite que os administradores tenham os privilégios mais elevados, sem restrição, para acessar o sistema e para executar o aplicativo. Veja, essa questão, veja que ela é repetida. Ó, bicho burro, é repetida. É a mesma questão. É a mesma questão. Esses computadores erram muito, né, bicho? Vamos lá. Questão 20, questão 20. Computador para errar, questão 20. Constitui desvantagem do Linux o fato de sua instalação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware considerado incomum. Pô, se a gente falou aqui que você... Saúde, se você grava até no relógio, é lógico que isso aí está errado, tá? Completamente errado aí a questão. Vamos lá. Questão 21. Questão 21. Em um computador com sistema operacional, aí já é gripe.
Em um computador com sistema operacional Linux, é possível criar várias contas de usuário e armazenar os dados de configuração referente a essas contas em um único diretório, o /home e /users. Minha gente, é uma coisa interessante. Essa questão, eu acho que 95% da galera errou. Mas eu acho que foi por conta do português. Eu tenho certeza até hoje. Porque essa questão, ela... Veja bem, por que vocês colocaram certo? Vocês colocaram certo porque, na realidade, vocês entenderam o seguinte, que cada usuário que vai logando, vai criando aqui dentro um diretório, né? Então, ou seja, se eu crio, eu acho, né? Estou supondo que foi por isso. Olha, por exemplo, se você loga com um usuário chamado usuário 1, então é criado embaixo de /home e user 1. E aí, dentro dele, você tem todos os diretórios. Aí você cria e você loga com o usuário user 2, /home, /user 2. Mas são individualizados. Eu não posso criar aqui dentro do mesmo /home, eu vou criar diversos usuários. Não, cada um tem o seu diretório. Cada um tem o seu diretório. É a mesma coisa que você está logando com o Windows, e no Windows você tem o usuário seu e o usuário da sua esposa. Cada um tem os seus diretórios. Tá? Então existe o usuário mulher, homem. Acabou-se. A mesma coisa o Linux. Então, assim, eu acho que a galera errou essa questão porque eles acharam que abaixo de cada /home iria ser criado um diretório. Mas não é isso que a questão perguntou. Pelo menos, acho que é isso que o usuário, o examinador na cabeça dele, ele pensou. Tá? Colocou errado, gabarito errado, porque aqui ele está dizendo, ó, eu não posso criar diversas contas embaixo de um único /home. Não posso. Belezal? Belezal. Bora. Então a questão ela está errada. Mas o bom, gente, é isso. Como eu sempre falo, quando você erra em conjunto é muito legal, tá? Porque todo mundo errou. Legal é isso, tá? Os ambientes Linux e Windows têm estrutura de diretórios semelhantes, como por exemplo, o diretório /bin, que no Linux é responsável por manter os principais comandos do sistema. Bom, primeiro que ambos, os dois, eles são completamente diferentes em termos de estrutura. Primeiro erro. E outra coisa é que ele está dizendo que o /bin é onde você tem os principais comandos. Ó, não é isso. Oi? Veja, nós temos aqui, ó, os /bin já vimos que são os arquivos executáveis, né? Os binários, os binários do sistema. Você tem alguns comandos, realmente legal, mas não são todos aqui. Tudo bem que a questão não falou todos, tá? Mas alguns arquivos principais, por exemplo, que a gente pode considerar principal de inicialização, você estará aqui no /boot. Aqueles, aqueles que a gente usa os nossos comandos no nosso dia a dia, aí realmente eles estarão aqui espalhados em alguns outros menos importantes, tá? Mas enfim, eles não têm estrutura semelhantes, tá? Não tem. Questão errada. Questão 23, vamos lá. No ambiente Linux, é possível manter um único arquivo em um servidor e compartilhá-lo com vários usuários, eliminando-se cópias necessárias desse arquivo. Rapaz, isso daqui você faz, na verdade, não é só com Linux, não. É com qualquer sistema operacional. Tá? Como assim? Como assim? Ué, você está na sua empresa, você cria lá um diretório e você manda compartilhar. E todos os arquivos que você está colocando ali dentro, o pessoal vai acessando. Você dá permissão para o pessoal. Ou ele só acessar, ou ele acessar e modificar. Tá? Aí você dá as permissões que você quiser. Como eu estava supondo, eu tinha quase certeza que a galera não iria trazer
aqueles arquivos, ou aquela folhinha que nós entregamos, eu coloquei algumas questões para a gente brincar aqui sobre o Windows. Que eu tinha quase certeza que a galera não ia trazer. Então eu trouxe algumas questões para a gente reativar alguma coisa na memória. E aí, próxima aula a gente brinca um pouco mais, tá? Mas vamos fazê-lo aqui que eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. Ó, algumas questões sobre o Windows, vamos lá. O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de... Olha, isso aqui não fui eu não, isso aqui é o César. Para um disco de rede. Assim, o backup copia para o local definido todo o conteúdo da pasta /users, em que username equivale ao nome do usuário que configurou o backup. Olha, tenha calma. Tá certo ou errado? Muito bem, tá certo. Olha, veja. Só para contrariar, eu tenho certeza. Olha, eu tenho certeza que você ia dizer isso. Olha, quando você vem aqui, ó, no nosso amigo Windows, tá? Diretório C, você tem aqui, ó, o users ou então usuários, tá? Ou então usuários. E você, ao clicar aqui, aí você vai ter as diversas pastas que você tem ali de usuários. Então, tem lá um diretório prof, público e Reinaldo Aulas, tá? Existe um público, que é para todo mundo, e esses dois usuários, que são usuários que eu uso nessa máquina aqui. Se por acaso eu clicar aqui em Reinaldo Aulas, ó, nesse momento, ele fala, no momento você não tem permissão para acessar essa pasta. Na verdade, eu até tenho, porque eu sou administrador, então se eu clicar aqui em continuar, eu posso acessá-la. Mas por que eu sou administrador? Vocês viram que naquele momento ele pediu para que fosse um usuário administrador, por isso que ele apareceu o símbolo ali, tá? Da Microsoft. Pronto. E aqui eu estou acessando agora as pastas do outro usuário, que é meu mesmo, tá? Então eu posso acessar. Então é por isso que naquele momento, correto a questão, tá? Vamos lá. Próxima questão. O Windows 10 pode ser configurado para que, ao se clicar no menu iniciar, se disponibilizar na lista de aplicativos instalados no computador, classificados em ordem alfabética. Não, tá certo. Ó. Aqui, ó. Não, porque eu disse assim, se essa questão o cara errasse, aí era melhor a gente ir para casa mesmo desistir, não tinha mais o que fazer não, tá? Aqui, ó, né, nós temos aqui no menu iniciar, o A, o B, o C, tudo certinho, tá? Agora, e se ele perguntar por onde você vai, hein? Aí lascou, né? Aí você... Isso, é menu iniciar, muito bem. Iniciar com... Muito bem, que mais? Eita, bicho virado na celebrina. Né? Cadê? Ah, tá aqui. Isso. Personalização. Aí você tem aqui, ó, menu iniciar. Aí vai brincando. Vai brincando em casa, vai testando, tá? E aí você... sabia nem que existia, que é isso, não diga isso não, tá? Então, mas acertava. O bom é isso, é você acertar. Questão 26, vamos lá. Olha, veja como ele chama o Windows Explorer. Ele coloca assim, no explorador de arquivos, tá? Do Windows 10. É possível fixar as pastas favoritas na funcionalidade de acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas, as usadas com frequência e também os arquivos usados recentemente. Rapaz, essa daí, pelo amor de Deus, né? Essa daí todo mundo acertava, eu tenho certeza, que é justamente aqui quando o cara coloca aqui, ó, o tal do acesso rápido, né? O tal do acesso rápido. Então, vamos lá, então a questão está certa. No Windows 7 é possível arrastar com o mouse partes dos arquivos e também programas para o trabalho, no intuito de criar ícones de acesso a esses itens. Rapaz, pelo amor de Deus. Peraí, rapaz, uma questão dessa é uma questão que você não quer. Ó, faça um favorzinho, tentem trazer aquela folhinha que nós entregamos de Windows.
Quem é? Onde é que está, né? E a gente faz porque a gente precisa...